Oi, gente abençoada que eu amo! O vídeo de hoje vai falar sobre Igreja Católica, Segunda Guerra Mundial, espionagem nazista, invenções tecnológicas e, claro, Monte Alegre de Minas! Então, por favor, já deixa seu like, se inscreva se não for inscrito e ative as notificações. Eu acho que eu nunca fiquei tão à vontade de fazer um vídeo falando de uma pessoa como eu estou hoje. O famoso Padre Oscar. Você já deve ter ouvido esse nome em algum lugar. Talvez porque, pela história mesmo do Padre Oscar, ou por causa do filme Madi 2, A Maldição do Padre Nazista. Um filme que eu fiz sobre a história do Padre Oscar. Um filme, lógico, interpretado pelo meu amigo Juliano Arantes, que está aqui ilustrando o vídeo de hoje. Bom, o Padre Oscar realmente foi padre em Monte Alegre de Minas. Fato. Mas vamos contar um pouquinho da história de como ele chegou até aqui e de tudo que aconteceu depois. O Padre Oscar nasceu numa rica família em Munique, na Alemanha, na virada do século XIX para o século XX. Ele chamava Karl Oskar Bittner. A família Bittner, uma família de donos de indústrias, uma família de classe alta em Munique, sempre deu grandes oportunidades para o Oscar estudar. Então, bem cedo ele se formou em engenharia na Universidade de Munique e se tornou professor de engenharia na Universidade de Munique. Ele também se formou em História da Arte. Então, era o Karl Oskar Bittner, era um jovem formado em engenharia e História da Arte. Talvez assim conteúdos tão diferentes, engenharia e artes, mas ele era formado nisso tudo. Tanto que se tornou professor da Universidade de Munique. Só que no final dos anos 20, início dos anos 30, a extrema-direita ganhou grande poder na Alemanha, tanto é que logo depois o Hitler se tornou o chanceler, instituindo assim o nazismo. Aí um pouco antes disso, quando a extrema-direita estava ganhando muita posição, a família Bittner fez de tudo para que o Oscar saísse da Alemanha. Então ele saiu da Alemanha e foi para a Itália. Chegando na Itália, em Nápoles, ele percebeu no porto de Nápoles que estava saindo um navio para o Brasil. Um navio de padres italianos que viriam para o Brasil, para as igrejas do Brasil e tudo mais, missionários. E aí ele contou a história dele para um desses religiosos e esse religioso deu ao padre uma batina, um hábito, uma roupa de padre, para ele entrar no barco se passando por um desses padres. E aí o Padre Oscar aceitou essa ideia. Chegando ao Brasil, ele provavelmente achou que aquilo foi um tipo de milagre, então ele quis realmente estudar teologia e se formar, fazer o seminário. E se ordenou padre no Brasil. Então, alguns anos depois, já acho que em Uberaba, ele soube de uma vaga para pároco, para padre em Monte Alegre. O Padre Oscar conseguiu conciliar a vida de religioso, de pároco da cidade, com a vida de paixões que ele tinha pela engenharia, pela tecnologia, pela arte, pelas inovações que ele via acontecer no mundo, por ser um engenheiro formado também em História da Arte. Só que em Monte Alegre, uma cidadezinha muito pequenininha, com as pessoas ainda com aquele pensamento muito provinciano, esse padre logo chamaria muita atenção. E ele despertou muitas amizades aqui, mas também despertou a inveja, o ciúme de algumas pessoas. E foi aí que as coisas começaram a dar errado. O Padre Oscar gostava muito de rádio amador. Dizem que ele tinha uma estação de rádio amador aqui em Monte Alegre. Ele usou o dinheiro que ele tinha trazido da Alemanha, que ele nunca se separou desse dinheiro, ele usou esse dinheiro para comprar uma chácara. Eu te contei, que ele tinha uma chácara, tinha subterrâneo. Quem quiser ver a chácara até hoje existe. Na região do Córrego da Mata, em Monte Alegre de Minas. Ele comprou também uma moto, um tipo de Harley Davidson, que aqui em Monte Alegre eles chamavam de motor, dizem. Isso um grande amigo meu me contou. Que quando o Padre Oscar levantava a batina para rezar, a gente conseguia ver a Mauser. Sabe o que é uma Mauser? Exatamente, o Padre Oscar tinha uma Mauser e ele andava armado até dentro da igreja. Histórias de Monte Alegre de Minas. Assim como eu falei no vídeo das cachuchas, quem não viu, assiste aqui. Os meus avós são a minha inspiração, eles é que me contavam essas histórias.
Minha avó Lila foi batizada pelo padre Oscar. Também contam nessa história que tinha lá uma Mauser perto. Imagine só, um padre que tinha uma arma e que usava essa arma, que andava armado dentro da igreja. Ele começou a construir um avião no pátio da casa paroquial, que na época não era lá na rua São Francisco, era na rua Coronel José Caetano. Mas ele conseguiu montar o avião, um avião mesmo, né? Que voaria se ele tivesse tido tempo para isso. Então imaginem só, o padre de uma cidadezinha do interior é um alemão engenheiro, formado em engenharia e história da arte, é dono de uma fazenda, tem uma moto Harley Davidson, andava com a sua batina esvoaçante, né, de moto, com a sua batina voando pelas ruas de Monte Alegre, construindo um avião e que tinha uma estação de rádio amador na sua fazenda. Pronto. Logo estoura a Segunda Guerra Mundial e aí era tudo que os inimigos do padre Oscar precisavam. Uma turma de poderosos aqui de Monte Alegre, uma turma se reuniu e conseguiu, com o patrocínio de um rico montealegrense, uma verba para ir até ao Rio de Janeiro, na época, né, capital do Brasil, governo de Getúlio Vargas, e eles conseguiram uma audiência com Getúlio Vargas no Palácio do Catete. Imagina só, um grupo de montealegrenses chegando no Rio de Janeiro para uma audiência com Getúlio Vargas, né, o presidente do Brasil, e conseguiram do próprio Getúlio Vargas, assinado por ele, uma declaração de que o padre Oscar Bittner era espião nazista. Com essa carta, com essa declaração de Getúlio Vargas, eles conseguiram uma ordem de prisão e voltaram todos felizes do Rio de Janeiro, armando uma verdadeira emboscada para o padre. E prenderam o padre mesmo, ali no encontro da Praça Nicanor Parreira, com o começo da Avenida 16 de Setembro. Na época era o Largo de São Francisco. Esperaram o padre vir da fazenda e prenderam o padre. E encaminharam o padre para Uberlândia. É que a Inglaterra, na época da guerra, na época da prisão do padre, em 1942, detectou alguns sinais de rádio em alemão vindos de uma base entre Uberlândia e Ituiutaba, dando coordenadas para que barcos, navios, aviões alemães derrubassem aviões dos inimigos da Alemanha naquela época. Não sei se é verdade, mas o que tem entre Uberlândia e Ituiutaba? Quando eles estavam saindo de carro, naquela época a estrada que ligava Monte Alegre a Uberlândia passava por dentro da serrinha, por trás da serrinha. Até hoje ainda tem o desenho dela lá. Quando eles estavam ali próximos à Capela do Cigano, o padre pediu para descer para fazer uma oração de despedida. E eles permitiram, né? O grupo de policiais que acompanhava o padre, o grupo permitiu que o padre fizesse a oração. E viram o padre sair do carro e fazer uma oração ali apontando para Monte Alegre, que ficava lá embaixo da serrinha, como é até hoje. Na época, esses policiais, ou as pessoas que estavam acompanhando o padre, disseram que, na verdade, o padre estava amaldiçoando Monte Alegre, que o próprio padre disse isso, que Monte Alegre seria uma terra que iria acabar em buracos e formigas, e que nada, nem ninguém que estivesse ligado a Monte Alegre iria prosperar na vida. E aí o padre chegou até Uberlândia, a igreja interferiu, e aí eles trocaram, em vez de ser prisão, permitiram que o padre fosse transferido da diocese de Uberlândia para Itaúna, onde ele se tornou um verdadeiro padre querido por todos durante décadas e décadas lá em Itaúna, Minas Gerais. E ele fez amizade com uma famosa artista plástica brasileira, Yara Tupinambá, com quem eu tive a oportunidade de falar há alguns anos sobre o padre Oscar. Na década de 60, já em 1964, no final do ano de 64, o padre recebeu autorização do governo militar na época para explorar um terreno de uma fazenda que ele comprou em um município que viria a ficar famoso muitos anos depois de uma forma muito triste. Sim, o padre Oscar foi um dos pioneiros no estudo do minério de ferro em Brumadinho. Em 1970, isso o senhor Ademar Delfino, nosso querido ex-prefeito de Monte Alegre de Minas, me contou que em 1970 ele passou em Itaúna e falou com o padre Oscar e perguntou: e aí, padre, e aquela maldição em Monte Alegre? Diz que o padre riu muito e falou assim: reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e Monte Alegre está perdoado. Então o padre levou isso com muito bom humor. Na verdade, né, ele era uma pessoa muito querida mesmo. O padre Oscar faleceu provavelmente no final dos anos 80, início dos anos 90 e está sepultado num cemitério em Belo Horizonte.
nunca foi provado nada sobre espionagem nazista contra o padre. Por hoje é só. Muito obrigado a você mais uma vez que assistiu. Espero que você tenha gostado da história do padre Oscar Bittner.